aí, pessoal, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Desde a nossa disciplina de precificação, né? Então a gente está entrando agora numa nova disciplina no nosso curso de contabilidade da PUC, tá? PUC-AD aí do Paraná. Essa disciplina se chama Contabilidade de Custos, tá? Então é um aprofundamento no tema de custos e alguns conceitos que a gente viu lá em precificação, né? E aí então a gente vai aprofundar agora um pouquinho mais é, nesse tema relacionado a custos, né, entrando efetivamente na produção, no plano de contas, né, como é que você faz o rateio, né? Então a gente tem aí algumas provas e temos a ATP relacionado então a esse tema, tá? Então a ideia é fazer um vídeo por semana, né, produzir um vídeo por semana, englobando os conteúdos e conceitos daquela semana, até para que então vocês tenham uma forma diferente de visualizar a matéria e talvez seja mais simples aí de vocês conseguirem mentalizar os conceitos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, tá? Para a gente poder começar com a matéria, tá? Então, vamos lá, semana 1 da matéria de contabilidade de custos, né? Vamos resgatar, então, um pouquinho de alguns conceitos, a diferença entre custos, despesas, investimentos e perdas. Por que que isso é importante? Porque você vai ter que classificar corretamente o gasto que você está tendo na sua empresa, se efetivamente é custo ou se é uma despesa, investimentos ou perda. Tá? Então, resgatando um pouquinho aqui o conceito, o que são custos? Eles são gastos efetivamente necessários para a produção, tá? Ou a prestação de serviços, dependendo do ramo da empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria, matéria-prima consumida, material de embalagem, mão de obra direta, mão de obra indireta, aluguel da fábrica, a depreciação dos equipamentos de produção. Então, pessoal, são gastos relacionados à produção, tá? Eles são gastos que você utiliza, né, para produzir um bem ou um serviço, tá? Despesas, pessoal, são aqueles gastos que não são relacionados à produção, tá? Então eles são necessários para manutenção do negócio, mas não entram dentro do custo do seu produto, tá? Então, salários administrativos, comissões de vendas, né, o aluguel do escritório, despesas com marketing, despesas comerciais, né, as ações comerciais. Então, isso tudo são gastos inerentes ao seu negócio, mas que não entram dentro do custo do produto, tá? Um outro conceito que é investimento, né? Então, ele, embora seja um gasto, vamos lá, semelhante a despesas e custos, né? Ele é um gasto que funciona como uma aplicação de recursos. Então, você normalmente espera um retorno em cima daquele gasto, tá? Então, alguns exemplos: aquisição de equipamentos, aquisição de máquinas, né? Uma benfeitoria, uma compra de uma planta fabril, uma infraestrutura, né? Então, você faz aquele investimento, ele não entra nem em despesa e nem em custos, né? Você coloca dentro do teu ativo, dentro do teu imobilizado e você espera algum retorno sobre esse investimento, né? A depreciação desse investimento que você fez, aí sim ela vai para resultado e ela pode ser classificada como despesa ou como custo, tá? Mas o investimento em si, não. Tá bom, pessoal? E por último, perdas, né? Então, as perdas, eles são normalmente gastos anormais, né? A sua operação são gastos involuntários ou imprevistos, né? Então, por exemplo, um produto acabado venceu, você não pode mais vender ele, você vai contabilizar como perda. Uma matéria-prima que venceu, que você não vai utilizar mais para a produção, você também vai contabilizar como perda, né? Um roubo, um extravio de mercadoria, multas e penalidades legais. Então, isso tudo são gastos que não são nem despesas, nem custo, nem investimentos, e aí você classifica então como perda, tá bom, pessoal? Então, vocês precisam realmente separar todos esses conceitos, que eles vão ser importantes para você classificar corretamente o que é custos, que é onde a nossa disciplina vai focar, tá? Então, eu fiz aqui um quadro resumo que eu acho que vai ficar bem simples para vocês entenderem, né? Deixa eu colocar aqui então o apontador em laser para ficar mais fácil. Então, vocês têm aqui, né, os conceitos, o que é custo, despesa, investimento em perda, e você tem aqui se impacta resultado, se está no custo do produto, se gera algum retorno futuro, tá? Então aqui você tem os exemplos, né? Então, por exemplo, o custo impacta resultado? Sim. Está no custo do produto? Sim. Gera retorno futuro? Não.
porque não é um investimento, né? Então, como exemplo, matéria-prima, salário da produção, tá? Despesa. Aqui também tem as classificações, investimentos também e perda também. Então, esse é um quadrinho que eu acho que dá para vocês fixarem um pouquinho melhor esses conceitos, tá? Seguindo então dentro da matéria, nessa semana 1, ele coloca então conceitos agora dentro de custos, né? Então, como é que a gente classifica custos diretos e custos indiretos, tá? Então, indo aqui para custos diretos, é aquele que pode ser diretamente atribuído ao produto ou serviço, tá? Então, ele é um custo direto, né? Que você não precisa nenhum critério de rateio para apropriar ele. Você consegue identificar que ele é direto àquele produto, à produção daquele produto, tá? Então, características. Ele é de fácil rastreamento ao produto final. Eles variam conforme o volume produzido. Então, se você produz mais, você vai ter mais. Se você produz menos, você vai ter menos custos. E são apropriados diretamente no cálculo do custo unitário do produto, tá? Então, exemplos: matéria-prima, material de embalagem e mão de obra direta, né? Então, é aquele operador que está realmente fabricando o produto, tá? Custos indiretos, pessoal, então, ao contrário de direto, é aquele que demanda algum critério de rateio para você apropriar no produto, né? Ele tem ligação estreita com os produtos vendidos ou com os serviços prestados, tá? Mas eles fazem parte, né, do processo produtivo. Então, você não consegue ligar direto ao produto, direto à produção, mas eles indiretamente fazem parte do processo produtivo, tá? Então, características, pessoal: difíceis de mensurar diretamente para cada produto, né? Então, você necessita de um critério de rateio para poder alocar aquele custo, tá? Então, gravem isso, porque a gente vai usar dentro dessa matéria essa parte específica dos rateios que precisam ser definidos, tá? Então, você pode usar horas máquinas, você pode usar a área ocupada na produção, você pode usar o volume produzido para então alocar esses custos indiretos, tá? Então, exemplos: mão de obra indireta de fabricação, depreciação dos equipamentos de produção, né? Então, se é aquele equipamento que você usa no controle de qualidade, aquele equipamento que você utiliza é, é, na sua área de manutenção, né? Então, eles são classificados como indiretos. O aluguel da fábrica, né? O aluguel da fábrica, você, né, engloba o que? Toda a fábrica, e você pode ter várias linhas de produção. Despesas com manutenção e energia elétrica, tá? Aqui no caso seria a energia elétrica da fábrica como um todo, né? Então, aqui eu fiz um outro quadrinho da mesma maneira, para vocês terem de uma forma simples a visualização dos conceitos, né? Então, aqui você tem custos diretos, custos indiretos, e aqui alguns critérios, tá? Então, rastreabilidade, ele é atribuído diretamente no produto, e ele aqui necessita de um rateio para você alocar no produto. Controle, ele é individualizado por item, ele é compartilhado entre os itens de produção. Aí aqui você tem alguns exemplos que eu já citei lá em cima, e aqui varia com a produção? Sim, varia, e aqui não, frequentemente fixo no curto prazo. Então, esses custos indiretos, normalmente você tem, se você produz mais ou menos, você vai ter esses custos indiretos, tá? Normalmente é assim, ou ele pode ser um indireto e variável na produção, que é o conceito que a gente vai ver a seguir, tá? Então, agora a gente tem o conceito de custos fixos e custos variáveis da produção, tá? Então, custos fixos são aqueles custos que, independentemente da produção, a empresa tem que pagar. Então, o aluguel da fábrica, por exemplo, se você produz ou não produz, o aluguel está lá para pagar, tá? Então, eles também são conhecidos como custos de capacidade, e eles são relacionados à estrutura, né, do teu custo de produção, tá? Então, características: independem do nível de atividade e representam compromissos financeiros contínuos, né? Então, mais uma vez, aluguel da fábrica. Se você produz ou não produz, você tem que pagar. Está aqui como exemplo. Depreciação dos equipamentos de produção. Se você produz ou não produz, você tem que pagar. E a mão de obra indireta, né? Então, eles são fixos todos os meses, tá?
Custos variáveis, pessoal, ao contrário do fixo, eles variam proporcionalmente ao volume de produção, tá? Então, quanto mais você produz, maior vai ser esse custo. Quanto menos você produz, menor vai ser esse custo. Então, ele varia de acordo com a produção. Características, pessoal, eles estão diretamente ligados ao nível de atividade. Então, eles aumentam ou diminuem conforme a produção e eles permitem ajustes rápidos nos cenários de redução de demanda, né? Então, por exemplo, eu previ que eu vou vender menos e por isso eu vou ter que produzir menos. Então, você consegue o que? Comprar menos matéria-prima. Tá? Então, exemplos, matéria-prima utilizada na fabricação, as embalagens que são diretamente ligadas ao produto, a energia elétrica diretamente utilizada na produção. Tá? E aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Então, a energia elétrica ela pode ser variável, se ela é diretamente ligada na produção, ou ela pode ser fixa, se ela está diretamente não ligada na produção, tá bom? Então, prestem bem atenção nisso. Eu fiz aqui um outro quadrinho que eu acho que vai ajudar vocês, né? Então, a mesma coisa aqui, tem os critérios, custos fixos e variáveis. Então, comportamento, eles são constantes dentro da capacidade instalada. Os variáveis, eles são proporcionais ao volume e à venda. Um exemplo, aluguel, salário, depreciação. Aqui normalmente é matéria-prima. Comissão aqui só se for um prêmio pago para o pessoal da produção e aqui em embalagens, tá? Impacto por unidade, então ele aqui diminui com maior produção, aqui ele se mantém constante por unidade, tá? Então, se você fabrica mais, você tem um custo variável na unidade, flexibilidade, menor são os compromissos assumidos e maior aqui ajustes conforme a demanda, tá? Então, voltando aqui para o impacto por unidade, pessoal, para ficar claro, tá? Então, por que ele diminui com maior produção? Porque quanto mais você produz, maior vai ser a absorção desse custo fixo, né? Então, se eu produzo 3.000 unidades, quando eu alocar ele por unidade, ele vai diluir maior esse total do custo fixo do que se eu produzo 100 unidades, tá? Então, ele diminui conforme você aumenta a produção, tá? E ele aqui ele fica constante por unidade, porque ele é variável. Então, se eu produzo 1.000 ou se eu produzo 100, o custo por unidade ele vai ser o mesmo. Tá bom, pessoal? Então, dentro dessa matéria, né, como a gente vai focar em custos, nessa semana 1, ele foca também muito na diferença de mão de obra direta e mão de obra indireta, tá? Então é muito importante vocês saberem classificar essa diferença, tá? Então vamos lá, mão de obra direta, então ela é o que? A força de trabalho diretamente ligado na produção daquele produto, ou seja, na transformação daquele produto, tá? Então você consegue mensurar e atribuir seu custo direto na produção, tá? Então, características está ligada diretamente na linha de produção, pode ser mensurado por unidade produzido, tempo ou lote de fabricação, tá? E é classificado como custo direto dentro do custeio, tá? Então, exemplos: o operador de máquina que fabrica um medicamento, um montador de embalagens específicas para aquele produto, o costureiro de uma fábrica de roupas, né? Então, esses são exemplos de mão de obra direta, tá? E a mão de obra indireta, vejam que eu coloquei aqui entre parênteses, porque você pode abreviar de MOD e MOI. Então, é a força de trabalho necessária ao processo produtivo, mas que não atua diretamente na fabricação do produto, tá? Então, normalmente, seus custos eles são rateados para cada produto. Então, características: suporte ao processo produtivo, é impossível ou impraticável de atribuir diretamente. Você realmente precisa de um critério de rateio para você distribuir esse custo dentro do produto, tá? Então, o supervisor de produção, ele não está lá produzindo o produto em si, ele está o que? Supervisionando, né? Então, ele é um custo indireto. O pessoal da manutenção da fábrica quebrou um equipamento, o pessoal da manutenção vai lá, faz a manutenção, mas ele também vai fazer a manutenção de outras linhas de produção. Então, ele é um custo indireto de produção.
Então, como é que você vai alocar dentro do produto? Você vai ter que ter um critério de rateio. Nesse caso, pode ser o quê? Horas de manutenções mensais para cada linha de produção, tá, pessoal? E também pode ser um analista do controle de qualidade ou da garantia da qualidade. Ele não está ligado diretamente à produção do produto e pode ser também um auxiliar de almoxerifado, tá? Então, mais uma vez, aqui você tem um quadrinho que eu acho que facilita para você mentalizar os conceitos, tá? Então, mão de obra direta atua diretamente na produção, aqui é um suporte à produção. Associável ao produto, necessita de rateio para você alocar. Classificação como direto, classificação como indireto, e aqui alguns exemplos que a gente então conversou anteriormente. Tá, pessoal? Então, aqui a gente termina a semana 1, né? Lá tem alguns exercícios para vocês fazerem. Se tiverem qualquer dúvida, pode colocar aqui no comentário do vídeo ou me mandar diretamente lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer, então, de tirar essas dúvidas de vocês. Tá legal, pessoal? Espero que que tenha ficado claro aqui para você. Volto no próximo vídeo com a semana 2. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.